Olá, reikianos e reikianas e amigos simpatizantes também do reiki, do caminho do reiki. Nesse vídeo eu vou falar sobre as posições básicas do reiki, que são as posições que são padronizadas para a gente, principalmente aqui no reiki ocidental, para que a gente faça um tratamento de reiki. São as posições da cabeça, as posições do tronco, dos pés, da parte de trás das costas. Então eu vou contar um pouco assim da história, como que surgiu essas posições básicas, e em outros vídeos eu vou explicar cada uma dessas posições, da cabeça, do tronco e por diante. Então vamos lá. Na época do mestre Mikao Usui, o fundador do método, ainda não tinha essas posições básicas da forma como elas são ensinadas hoje em dia. Então, na época do mestre Mikao Usui, o tratamento com o reiki era uma coisa assim mais intuitiva, com mais sensitiva. Então, a pessoa precisava desenvolver esse lado assim de sensibilidade, de intuição para fazer um bom tratamento com o reiki. Tanto é que o mestre Mikao Usui ele tinha alguns pré-requisitos para iniciar as pessoas no nível 2. O nível 1, né, todos os níveis do reiki já tinham um tempo de duração para a pessoa se formar reikiano nível 1 ou nível 2. Ela fazia uma formação com mais tempo, podendo durar meses até anos. E para a pessoa receber o nível 2 do reiki, ela tinha que fazer a técnica Byosen com precisão. Que técnica que é essa? É saber as regiões, pela imposição das mãos, saber as regiões do corpo humano, da pessoa, do paciente, do receptor, que estavam precisando de mais energia reiki. Ou seja, pela imposição de mãos, detectar onde tinha órgãos doentes, sistemas do organismo desequilibrados para transmitir o reiki lá. Então era uma coisa assim, mais intuitiva, que a pessoa tinha que ter uma precisão assim, pela sensibilidade, pela imposição de mãos. Naquela época também era ensinado também o reiki de uma maneira diferente do que é ensinado hoje em dia. O reiki era transmitido também por algumas pancadas com as mãos, massagem, pressões, pelo sopro, pela fixação do olhar. Essa maneira de transmitir o reiki, ela é praticada hoje em dia também por algumas pessoas, mas não é tão comum. Hoje em dia a gente vê basicamente a transmissão de reiki pela imposição de mãos e reiki à distância. Mas o mestre Dr. Sujiro Hayashi, que é discípulo direto do mestre Mikao Usui, após a passagem do mestre Mikao Usui, ele, que era um militar reformado da Marinha e também era médico, ele começou a sistematizar o método reiki e também desenvolver essas posições básicas do reiki. Porque ele era médico, então ele já tinha uma visão também direcionada para isso. Com essa sistematização das posições básicas feitas pelo mestre Dr. Sujiro Hayashi, médico, facilitou a aprendizagem do reiki para outras pessoas que às vezes não tinha tanta sensibilidade, né, pelas posições básicas. O reikiano ele consegue fazer um trabalho assim bem integral do organismo dos pacientes, atendendo assim de maneira bem positiva, bem legal, então facilitando o método. Após o mestre Dr. Sujiro Hayashi, veio também a mestre Havayo Takata, que é discípula direta do mestre Dr. Sujiro Hayashi. Então a mestre Havayo Takata, que é quem trouxe o reiki para o Ocidente, mais precisamente ela levou lá para o Havaí, para os Estados Unidos, e lá ela deu sequência nessa maneira que ela aprendeu do mestre Dr. Sujiro Hayashi, mantendo as posições básicas do reiki e fazendo também alguns ajustes também para facilitar ainda mais. E hoje em dia aqui no Brasil, no Ocidente, de forma mais geral, é feito da forma como que a mestre Havayo Takata ensinou. É dito também que a mestre Havayo Takata, às vezes ela começava o atendimento de reiki pelos pés, às vezes pela cabeça, às vezes pelo abdômen.
Então, não quer dizer assim que as posições básicas do Reiki são uma fórmula rígida para ser seguida, não. É algo que pode ser flexibilizado de acordo com os atendimentos, com as sessões de Reiki. Tá? Para quem não sabe também, essas posições básicas do Reiki, elas estão ligadas aos 7 principais chakras do nosso organismo, estão ligados com as glândulas endócrinas que produzem os hormônios no nosso corpo, também estão ligados com os órgãos de maneira mais geral, né, do nosso organismo. Então, fazer um atendimento com o Reiki, cumprindo todas essas posições básicas, é bem positivo por causa disso, porque vai atender o corpo de maneira integral, equilibrar mesmo o organismo da pessoa, a nível físico, mas também a nível mental, emocional, espiritual e assim por diante. E também tem posições que não são as posições básicas, né, mas que elas são bem úteis e às vezes são necessárias em alguns atendimentos do Reiki. Que aí o reikiano vai aprendendo isso com o tempo, com a prática, com os estudos. Então o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Vou relembrar vocês aqui que mais para frente eu vou fazer vídeos falando sobre cada uma dessas posições básicas. Da região da cabeça, do tronco, da parte de trás, das costas, dos pés. Então fiquem ligados aí quem quer aprender mais a respeito disso, que vai ter esses vídeos disponíveis aqui no canal Reiki Ciência e Arte. Peço novamente aí, se eu não pedi ainda, não lembro, para curtir o vídeo, você que assistiu o vídeo e que ele foi positivo, útil para você. Também se inscreva no nosso canal. Se quiser saber sobre algum assunto, só deixar aí nos comentários que eu busco responder. Seja no próprio comentário ou fazer um vídeo a mais explicando sobre o que você está querendo saber, o que você está buscando. Um grande abraço.